O cheiro de café queimado e asfalto molhado era a assinatura olfativa daquela esquina na Avenida São João, no centro de São Paulo. Eram 5 da tarde de uma terça-feira cinzenta e o céu parecia prestes a desabar sobre os prédios encardidos. Janaína não tinha tempo para olhar o céu. O balcão da padaria e lanchonete 24 de maio era um campo de batalha. O chiado da chapa onde os pães na chapa douravam competia com o barulho da máquina de expresso e o burburinho de 30 pessoas tentando comer em pé antes de correrem para o metrô. Ela tinha 26 anos, olheiras que nenhum corretivo barato disfarçava e uma habilidade assustadora de equilibrar 4 xícaras de média, 2 pratos de salgados e a paciência por um fio. Ela não era a dona, era a gerente do turno da tarde, o que significava que ganhava um pouco mais que o salário mínimo para resolver problemas que ninguém mais queria. E o maior problema daquela tarde acabara de estacionar em fila dupla lá fora. Um SUV preto, blindado, com a lataria tão polida que refletia as luzes dos faróis dos ônibus como um espelho d'água. A porta de vidro se abriu. O sino tocou, mas o som foi engolido pela conversa alta do ambiente. Primeiro entrou o motorista, um armário de terno que abriu espaço com os ombros. Depois, o homem. Alto, grisalho nas têmporas, vestindo um terno que custava mais do que todo o estoque de farinha da padaria. Ele tinha a postura de quem estava acostumado a dar ordens e a ser obedecido antes mesmo de terminar a frase. Mas seus olhos contavam outra história. Eram olhos de náufrago. Atrás dele, arrastando os pés em um tênis de marca imaculadamente branco, vinha o garoto. Lucas, 12 anos, magro, pálido, com o cabelo castanho cortado de forma tão precisa que parecia desenhado. Ele não olhava para ninguém. Seus olhos estavam fixos em um tablet que segurava como um escudo, mas seus dedos tamborilavam na lateral do aparelho num ritmo frenético, quase violento. Uma mesa, disse o homem. Não foi um pedido. A voz dele era grave, polida, mas carregava uma exaustão tectônica. Estamos cheios, senhor, respondeu Janaína, sem parar de secar copos. Ela apontou com o queixo para o balcão lotado. É o que tem para hoje. O homem piscou, como se a recusa fosse uma língua estrangeira que ele não dominava. Antes que pudesse retrucar, o garoto, Lucas, parou diante da estufa de salgados. Ele largou o tablet no balcão engordurado. O barulho fez 2 clientes olharem. Coxinha, disse Lucas. A voz dele não era de criança, era monótona, clínica. Acabou de sair, disse o balconista, Tião, sorrindo e pegando o pegador de metal. Sem catupiry, ordenou Lucas. Todas têm catupiry, garoto. É o padrão da casa. O ar mudou. Janaína sentiu. Era a mesma mudança na pressão atmosférica que antecede uma tempestade de verão. Ela parou de secar o copo. Viu os ombros do garoto subirem em tensão, os nós dos dedos ficando brancos. Eu disse, sem Lucas repetiu. O tom subiu uma oitava. A textura é pastosa, é nojenta. Eu quero a massa e a carne. Tire o catupiry. Filho, a gente não faz isso. Tião riu nervoso. Já vem fechada. Lucas, o pai, tentou intervir, colocando a mão no ombro do filho. Vamos embora, eu compro outra coisa no... Não! O grito não foi humano. Foi um som rasgado, gutural, que silenciou a padaria inteira. O motorista deu um passo à frente, mas parou, sem saber o que fazer. Lucas não se limitou a gritar. Num movimento rápido e preciso, ele agarrou o porta-guardanapos de metal pesado e o arremessou. Não contra o pai, não contra o balconista, mas contra a vitrine curva da estufa de salgados. O vidro estilhaçou com um som espetacular. Cacos voaram sobre as coxinhas, os quibes e os risoles. Um pedaço de vidro deslizou pelo balcão e parou a centímetros da mão de Janaína. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som de um pedaço de vidro caindo tardiamente no chão. O pai, Roberto Camargo, magnata da construção civil, dono de metade dos arranha-céus da Berrine, fechou os olhos. Ele encolheu os ombros, esperando o escândalo, os gritos do gerente, a polícia. Ele já tinha passado por isso em restaurantes com estrelas Michelin, em lobbies de hotéis 5 estrelas, em escolas particulares bilíngues. Ele puxou a carteira do bolso interno do paletó, um movimento automático, condicionado. Quanto? Roberto perguntou, a voz rouca. Eu pago essa estufa, pago os salgados, pago o transtorno. Vamos, Lucas. Lucas estava parado, respirando com dificuldade, olhando para os cacos brilhantes misturados à gordura dos salgados com uma fascinação mórbida. Ele parecia ter descarregado uma bateria nuclear. Janaína saiu de trás do balcão. Ela não olhou para Roberto. Não olhou para o cartão de crédito Black que ele estendia.
Ela caminhou até o canto onde ficavam os materiais de limpeza, pegou uma vassoura de piaçava gasta, uma pá de lixo de plástico vermelho e um pano de chão encardido, mas limpo. Voltou e parou na frente de Lucas. O garoto era quase da altura dela. "Segura ela", disse, estendendo a vassoura. Lucas olhou para a vassoura como se fosse um objeto alienígena. Ele olhou para o pai, esperando a intervenção. Roberto estava paralisado. "Eu disse segura", repetiu Janaína. A voz dela não estava alterada. Não havia raiva. Havia apenas um fato. "Você quebrou. Você limpa." "Moça, por favor", Roberto começou, dando um passo à frente. Ele é sensível. Ele não pode... Eu pago a limpeza, eu pago o dobro, o triplo. O senhor pode comprar a padaria inteira se quiser." Depois que eu sair do meu turno, Janaína cortou, os olhos fixos nos do garoto. "Mas agora, no meu chão, quem suja, limpa. É a regra. Ou ele limpa ou eu chamo a polícia e registro ocorrência por vandalismo e perigo à saúde pública. O senhor escolhe, a vassoura ou a viatura." Roberto Camargo travou. Ninguém nunca lhe dera um ultimato daqueles. Lucas olhou para a mulher. Ele estava acostumado com medo, com pena, com raiva descontrolada. Ele não estava acostumado com tédio. E era isso que Janaína exalava, um tédio profundo pela birra dele. "Eu não sei varrer", disse Lucas desafiador. "Aprende agora, é intuitivo. O lado com os pelos vai no chão. Empurra a sujeira para pá." Ela enfiou o cabo da vassoura na mão dele. Ele segurou por reflexo. "Cuidado com os dedos, vidro corta. E se cortar, a gente tem band-aid, mas arde." Por um minuto interminável, o garoto segurou a vassoura. O pai prendeu a respiração. Os clientes, com seus cafés esfriando, assistiam à cena como se fosse final de campeonato. Lentamente, com movimentos desajeitados e duros, Lucas começou a varrer. Ele empurrou os cacos maiores. O som do vidro raspando no piso de ladrilho hidráulico era horrível, mas ele continuou. Janaína não ajudou. Ela ficou de braços cruzados, supervisionando. Ali no canto ficou um pedaço, ela apontou. Lucas bufou, mas foi lá e varreu. Quando ele terminou, empurrou a sujeira para a pá. Janaína pegou a pá cheia. "O pano é para secar o óleo que espirrou." Ela apontou para o chão. Lucas passou o pano. Ele sujou as mãos de gordura. Fez uma careta de nojo profundo, limpando a mão na calça de grife. "Pronto", ele disse, largando o pano com desprezo. "Feliz? Não é questão de felicidade, é questão de ordem", Janaína respondeu. Ela se virou para o pai, que ainda segurava a carteira como uma oferenda inútil. "A estufa custa 1.500. Os salgados perdidos, mais 300. O transtorno." Ela olhou em volta para os clientes assustados. "Não tem preço, mas deixe uma gorjeta gorda para o Tião que ele quase teve um infarto." Roberto pagou. Deixou 5.000 reais em notas em cima do balcão, muito mais do que o pedido. Ele olhava para Janaína como se ela fosse uma aparição. "Vamos", Lucas disse o pai, a voz trêmula. Na porta, Lucas parou e olhou para trás. Janaína já estava servindo um pingado para um motoboy. Ela nem levantou os olhos. 2 dias depois, Janaína estava fechando o caixa quando o mesmo SUV preto estacionou. A chuva tinha dado lugar a um mormaço úmido e sufocante, típico de São Paulo. Roberto Camargo entrou sozinho. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 48 horas. As olheiras estavam mais profundas. "O café daqui é horrível", ele disse, parando no balcão. "É o que dizem. Mas acorda defunto", respondeu Janaína, sem parar de contar as moedas de 50 centavos. "Veio buscar o troco? O senhor deixou dinheiro demais. Vim buscar você." Janaína riu, um som seco. "Eu não sou uma coxinha, moço. E não estou à venda." "Eu investiguei você", Roberto continuou, ignorando a ironia. Janaína Alves, 26 anos, largou o curso de biologia na USP no 3º ano. Pai desconhecido, mãe falecida há 5 anos. Mora num kitnet na Bela Vista. Dívidas no FIES. Dívidas de um empréstimo pessoal que você fez para pagar o tratamento da sua mãe. Nome sujo no Serasa. A mão de Janaína parou sobre as moedas. A frieza subiu pela espinha dela. "Isso é invasão de privacidade. Eu posso processar o senhor. Pode. E com o dinheiro da indenização, talvez pague 1% dos juros da sua dívida." Roberto apoiou as mãos no balcão. As mãos tremiam levemente. "Eu não estou aqui para te ameaçar, Janaína. Eu estou aqui para implorar." Ela levantou o olhar. A arrogância dele tinha desaparecido. O que restava era desespero puro, destilado. Lucas tem 12 anos. Ele já foi expulso de 5 escolas. A última foi na Suíça. Ele colocou fogo na sala dos professores porque o som do giz na lousa o incomodava.
Os psicólogos dizem que ele tem transtorno opositivo desafiador, superdotação, traços de espectro autista, luto patológico, cada um dá um nome, ninguém resolve. A mãe dele, a voz de Roberto falhou. Ele pigarreou. A mãe dele morreu há 3 anos, câncer. Foi lento. Ele viu tudo. Desde então ele quer destruir o mundo e ele está conseguindo. E o que eu tenho a ver com isso? Janaína perguntou, embora o coração já estivesse batendo descompassado. Você foi a primeira pessoa em 3 anos que o fez parar. Você não teve medo dele. Você não tentou agradar. Você não tentou ser a amiga. Você o tratou como um ser humano responsável pelos próprios atos. Eu tratei ele como um moleque mal educado. Exatamente. Ninguém faz isso. Todos têm medo de mim, ou do dinheiro, ou da fragilidade dele. Roberto tirou um envelope do bolso. Eu quero te contratar. Não como babá. Ele já destruiu 12 babás. Eu quero te contratar como âncora. Alguém para estar lá, para impedir que ele se autodestrua. Eu não sou psicóloga, graças a Deus. As psicólogas ele manipula em 5 minutos. Roberto empurrou o envelope. R$ 25.000 por mês, carteira assinada, plano de saúde completo. E eu quito suas dívidas, incluindo o FIIs adiantado. Janaína olhou para o envelope. Era obsceno. Era a liberdade. Era a chance de voltar para a faculdade, de sair daquele buraco onde contava moedas para comprar macarrão instantâneo. Qual é a pegadinha? Ela perguntou. A pegadinha é que você vai morar na minha casa. E a minha casa, Janaína, não é um lar. É uma zona de guerra. E tem mais uma coisa. Minha sogra, Dona Constança, ela mora conosco. Ela tem opiniões fortes sobre como o Lucas deve ser criado. Você vai ter que lidar com ela também. Janaína olhou para a padaria. Para a gordura nas paredes, para o ventilador que balançava perigosamente no teto, para a vida sem perspectiva que se estendia à sua frente como uma estrada esburacada. Eu tenho uma condição, ela disse. Qual? Eu não uso uniforme e eu tenho folga aos domingos, sagrada. Roberto Camargo soltou o ar que parecia estar segurando há anos. Feito. A casa de vidro e concreto, como era conhecida no bairro nobre do Morumbi, era uma monstruosidade arquitetônica premiada. Paredes imensas de concreto aparente, janelas que iam do chão ao teto, móveis de design que pareciam instrumentos de tortura. Era linda e fria como um mausoléu. Janaína chegou na segunda-feira de manhã. Levava apenas uma mala média e uma mochila com seus livros de botânica, os únicos bens que se recusava a vender. A governanta, uma senhora chamada Matilde, que parecia pedir desculpas a cada passo que dava, mostrou-lhe o quarto. Era maior que o apartamento inteiro de Janaína. Tinha vista para o jardim, ou o que deveria ser um jardim. Era um gramado vasto, milimetricamente aparado, sem uma única flor, apenas verde e cinza. O senhor Roberto já foi para a construtora, disse Matilde, torcendo as mãos no avental. O menino Lucas está na sala de estudos. A dona Constança... Bem, a dona Constança está no solário. Ela deseja vê-la imediatamente. Melhor tirar o band-aid de uma vez, murmurou Janaína. O solário era a única sala quente da casa, mas não por causa do afeto. Dona Constança estava sentada em uma poltrona de veludo antigo, destoando completamente da arquitetura moderna. Ela tinha 70 anos, cabelos brancos armados num laquê impenetrável e segurava uma xícara de chá como se fosse um cetro. Então essa é a criatura da padaria, disse Constança, sem oferecer lugar para sentar. Ela analisou Janaína de cima a baixo, torcendo o nariz. Cheira a fritura e subúrbio, e a senhora cheira a naftalina e amargura, mas eu fui educada o suficiente para não comentar, respondeu Janaína, parada no meio da sala. Os olhos de Constança se arregalaram. A xícara tilintou no pires. Insolente. Roberto perdeu o juízo. Você vai durar menos que a francesa. A francesa durou 3 dias. Eu não sou francesa, dona Constança. Eu sou da Muca. A gente é mais difícil de mastigar. Veremos. Lucas vai triturar você. Ele é brilhante, sabe? Muito mais inteligente que você. Ele sente a fraqueza das pessoas. E você? Você é toda feita de falhas geológicas. Onde ele está? Janaína perguntou, ignorando o diagnóstico. Estudando, ou fingindo. Ele não vai à escola há 2 meses. Os professores vêm aqui e saem chorando. Boa sorte. Janaína saiu do solário sentindo a adrenalina pulsar. Ela precisava ver o garoto. Encontrou Lucas em uma sala que parecia um laboratório da NASA. Computadores, telas, livros espalhados. Ele estava de costas, soldando alguma coisa pequena em uma bancada. O cheiro de estanho derretido enchia o ar. Janaína encostou no batente da porta. Não disse nada.
Ficou observando. Lucas sabia que ela estava ali. A tensão nos ombros dele o denunciava. Você está bloqueando a circulação de ar, disse ele, sem se virar. E você está soldando sem exaustor. Vai intoxicar seus neurônios brilhantes. Lucas largou o ferro de solda e girou a cadeira. Ele usava óculos de proteção. Tirou-os com calma. Você aceitou o dinheiro. Eu sabia que aceitaria. Todo mundo tem um preço. O seu foi barato, aposto. Foi o suficiente para limpar meu nome. Janaína entrou na sala e puxou uma cadeira, sentando-se de cavalo, com os braços no encosto. Escuta aqui, moleque. Vamos pular a parte onde você tenta me assustar ou me humilhar? Eu já tive chefe que me fazia limpar caixa de gordura com a mão. Você de cara feia não me abala. Eu não faço cara feia. Eu crio situações insustentáveis. Lucas sorriu, um sorriso sem alegria. Você gosta de plantas, não é? O dossiê dizia que você cursava biologia. Gostava. Venha ver. Lucas levantou-se e caminhou até a janela que dava para os fundos da propriedade. Havia uma estrutura lá fora, longe da casa principal. Uma estufa de vidro antiga, vitoriana, com a armação de ferro enferrujada. O vidro estava sujo, coberto de limo. Parecia uma verruga na paisagem perfeita. Sabe o que tem lá? Perguntou Lucas. Não. Eram as orquídeas da minha mãe. Ela colecionava espécies raras, catleias, vandas, algumas valiam mais que a sua vida. A menção à mãe fez a voz dele tremer, só 1/1000 de segundo. E? Instigou Janaína. E eu desliguei o sistema de irrigação e o controle de temperatura na semana passada. Ele olhou para Janaína com um desafio puro. Elas devem estar todas mortas agora, cozinhando no calor ou secando. Janaína sentiu um soco no estômago. Como alguém que amava plantas, a ideia era fisicamente dolorosa. Mas ela olhou para o rosto do menino e viu o que estava por trás da crueldade. Ele estava testando se ela ficaria horrorizada, se ela o chamaria de monstro. Porque se ela o chamasse de monstro, ele estaria certo sobre si mesmo e seria mais fácil afastar todos. Por que você faria isso? Ela perguntou neutra. Porque eu odeio aquelas plantas. Elas roubavam o tempo dela e agora elas são só fantasmas. Eu vou mandar demolir tudo. Duvido, disse Janaína. O que você disse? Duvido. Acho que você é um covarde, Lucas. O menino ficou vermelho. Eu não sou covarde. É sim. Você disse que desligou, mas aposto que não teve coragem de entrar lá e ver elas morrerem. Você quer que eu vá lá, não quer? Quer que eu vá lá e grite com você? Diga que é um crime destruir o legado da sua mãe? Quer que eu faça o papel da adulta chocada? Lucas cerrou os punhos. Eu vou lá, disse Janaína levantando-se. Mas não para te dar o show que você quer. Vou lá porque plantas não têm culpa de ter um dono mimado. Ela saiu da sala, deixando Lucas estupefato. Janaína atravessou o gramado perfeito. A grama era tão fofa que parecia sintética. A estufa ficava numa depressão do terreno, cercada por árvores altas. Ao se aproximar, viu que a estrutura estava realmente abandonada. Vidros quebrados no alto. Trepadeiras daninhas subindo pelas laterais. A porta estava trancada com um cadeado pesado, mas enferrujado. Janaína olhou em volta. Viu uma pedra grande. Não pensou 2 vezes. Bateu no cadeado 1, 2, 3 vezes. A ferrugem cedeu. Ela empurrou a porta. O ar lá dentro era abafado, pesado, com cheiro de terra úmida e decomposição. Era um cemitério verde, bancadas e mais bancadas de vasos secos, hastes marrons e quebradiças onde deveriam haver flores exuberantes. Folhas amareladas pendendo como línguas mortas. Janaína caminhou pelos corredores, tocando as folhas mortas com reverência. Era uma tragédia. Centenas de orquídeas. Mas então, no fundo da estufa, onde uma torneira pingava incessantemente sobre uma pia de pedra, criando uma poça que transbordava para o chão, ela viu algo. Um pequeno grupo de vasos tinha sido arrastado para perto da poça. A umidade ali era maior. Janaína se abaixou. Eram Laélia purpurata. Estavam fracas com fungos, mas vivas. Alguém as tinha movido. Alguém tinha tentado de forma desajeitada salvá-las, arrastando-as para a única fonte de água. Ela ouviu passos atrás dela. Lucas estava na porta da estufa, a silhueta recortada contra a luz do dia. Ele parecia menor ali. Você mentiu, disse Janaína, sem se virar. Você disse que desligou tudo para matar elas. Eu desliguei. Mas você moveu essas aqui, para perto da água. Lucas não respondeu. Ele entrou devagar, olhando para os vasos mortos com uma expressão indecifrável. Eu tentei... A voz dele saiu como um sussurro. Eu tentei cuidar delas depois que ela morreu, mas eu não sabia como. Elas começaram a ficar com manchas pretas. Eu li os livros, mas não adiantou.
Elas estavam morrendo de qualquer jeito. Então eu preferi matar tudo de uma vez do que assistir elas morrerem devagar. É menos doloroso. Janaína olhou para o garoto. Ali estava a verdade. Não era ódio. Era a incapacidade de lidar com mais uma perda. Ele estava destruindo tudo antes que o mundo pudesse destruir na frente dele. Essa aqui, Janaína tocou suavemente uma folha verde escura de uma das sobreviventes. Está com cochonilha. É uma praga. Elas sugam a seiva. Se a gente limpar com escova de dente e sabão de coco, ela sobrevive. O sistema radicular ainda está bom. Lucas se aproximou, hesitante. Sabão de coco? É. E paciência. Muita paciência. Eu não tenho paciência. Eu tenho. Janaína se levantou e limpou as mãos na calça jeans. Eu não vou ser sua babá, Lucas. Eu não vou te ensinar a passar no vestibular e não vou te ensinar a comer de boca fechada. Mas se você quiser, a gente pode tentar salvar essas aqui. Só essas 6. O resto já foi. Lucas olhou para as 6 orquídeas sobreviventes no meio do massacre botânico. O pai disse que você cursava biologia. Você sabe mesmo o que está fazendo? Eu sei que plantas querem viver, elas são teimosas. Que nem você. Pela primeira vez, a máscara de frieza de Lucas trincou. Não foi um sorriso, mas foi um relaxamento nos ombros. Tem sabão de coco na despensa da cozinha, ele disse. Então vai buscar. E traz 2 escovas de dente velhas. Eu não posso pegar escovas velhas. O lixo é incinerado. Então pega novas. O seu pai é rico, ele compra outra Colgate. Lucas correu. Ele correu em direção à casa. Foi a primeira vez que Janaína o viu agir como uma criança de 12 anos. Ela ficou sozinha na estufa, respirando o ar pesado. Olhou para o teto de vidro sujo. Oi, Dona Isabela sussurrou para o vazio. Com licença, vou tentar arrumar a bagunça. As semanas seguintes foram um estranho jogo de xadrez. A estufa tornou-se uma zona neutra, um tratado de paz não assinado. Todas as tardes, depois das aulas particulares, que Lucas suportava com revirar de olhos constantes, eles iam para lá. Janaína ensinou Lucas a limpar as folhas, a verificar a drenagem, a entender a luz. Ele aprendia rápido, assustadoramente rápido. Em 3 dias, ele já sabia os nomes científicos. Em uma semana, ele estava questionando a metodologia de Janaína sobre a adubação. O nitrogênio está muito alto nessa mistura NPK, disse ele, segurando um frasco de fertilizante. Para a floração, precisamos de mais fósforo. Olha só. O Google ambulante zombou Janaína, borrifando água numa samambaia que tinha nascido numa fresta. Na teoria é lindo, doutor. Mas na prática, se você der fósforo demais agora com a planta fraca, você queima as raízes. É que nem dar feijoada para quem está saindo de um jejum. Tem que ir devagar. Você usa metáforas de comida para tudo. É sua origem proletária? Lucas perguntou, mas sem o veneno de antes. Era quase uma piada interna. É minha origem de quem gosta de comer e não passar fome, moleque. Mas a paz na estufa não se estendia para casa e para casa. Dona Constança era uma sabotadora profissional. Ela entrava nos cômodos onde Janaína estava e começava a criticar o pó invisível ou a influência vulgar que Janaína exercia. Ele está falando gírias, reclamou Constança durante o jantar numa sexta-feira. Roberto estava na cabeceira, exausto como sempre. Lucas e Janaína comiam em silêncio. Janaína tinha insistido em comer na mesa, não na cozinha, como parte do acordo de não ser serva. Que gírias? Perguntou Roberto sem tirar os olhos do celular. Ele disse, mano, hoje de manhã, para o motorista. Valeu, mano. É inaceitável. Estamos criando um marginal. Mano, não é gíria de marginal, Dona Constança disse Janaína cortando seu bife. É patrimônio cultural paulistano. Eu não falei com você, sibilou a velha. Roberto, essa garota está destruindo a etiqueta dessa casa. E o Lucas? Ele vive sujo de terra. As unhas dele estão imundas. Ele deveria estar aprendendo piano, violino, mandarim, não jardinagem. Jardinagem é para os empregados. Lucas largou os talheres com força. O som ecoou na sala de jantar cavernosa. A mãe gostava de jardinagem, disse ele. A voz fria e cortante voltou. A mãe passava horas com a mão na terra. Você está chamando a mãe de empregada? Constança empalideceu. Não ouse usar a memória da sua mãe contra mim. Isabela era uma dama. Ela cultivava orquídeas como hobby, uma excentricidade. Você está fazendo disso uma obsessão suja. Chega, disse Roberto baixo. Não chega. Constança se levantou. Eu vejo o que está acontecendo. Essa aventureira está alienando você de nós. Ela está te levando para aquele lugar horrível lá fora para fazer a cabeça do menino contra a família. Aquele lugar horrível era o lugar favorito da Isabela Janaína.
disse calmamente. E estamos recuperando ele. O Lucas recuperou 6 catleias que estavam praticamente mortas. O senhor devia ver, seu Roberto. Roberto levantou os olhos. Havia um brilho de interesse. Você salvou as orquídeas dela? Algumas, disse Lucas olhando para o prato. A Janaína, ela sabe umas coisas. Foi o maior elogio que ele já tinha feito. Constança percebeu que estava perdendo terreno. Seus olhos se estreitaram. Muito bem. Se vocês estão tão orgulhosos dessa brincadeira na lama, por que não mostramos para o mundo? Ela sorriu, um sorriso perverso. Mês que vem é o baile de gala da Fundação Lemos. Sempre decoramos o salão com flores importadas. Por que o Lucas não faz o arranjo central com essas orquídeas milagrosas? O silêncio caiu sobre a mesa. Elas não vão estar prontas, disse Lucas rápido. Elas estão se recuperando. Não vão florescer em um mês. Ah, que pena, zombou Constança. Então é tudo mentira. Vocês ficam lá fumando ou perdendo tempo e dizem que estão cuidando de plantas. Eu sabia. Elas vão florescer? Mentiu Janaína. Lucas olhou para ela chocado. Roberto também. Vão? Perguntou Roberto. Vão, Janaína sustentou o olhar de Constança. Se a gente ajustar a luz e a temperatura, elas abrem. As purpuratas são de época. Ótimo. Constança bateu palmas, um som seco. Então está decidido. O arranjo central da mesa principal, onde o governador vai sentar, será do Lucas. Se forem medíocres, bom, todos verão. Janaína sentiu o peso da aposta que acabara de fazer. Mais tarde, na estufa, Lucas estava furioso. Você é louca, elas mal têm folhas novas. Como vão dar flor em 4 semanas? Você mentiu, você é igual aos outros. Ele pegou um vaso vazio e o jogou contra a parede. Ele estilhaçou. Janaína não se moveu. Terminou? Não. Lucas chutou a bancada. A vovó vai me humilhar, ela quer que eu fale, ela sempre quis, ela odiava que a mãe gostasse disso aqui. Ela quer provar que eu sou um fracasso, que eu sou instável, e você deu a munição para ela. Lucas, olha para mim. O menino parou, respirando ofegante. Existem hormônios vegetais, giberelinas. A gente pode induzir. É arriscado? É. Pode estressar a planta? Pode. Mas a gente tem luzes artificiais aqui que eu consertei ontem. A gente cria um ciclo de 24 horas de luz por 3 dias, depois escuridão total, choque térmico com gelo nas raízes. É uma técnica antiga de orquidófilo japonês. Lucas a encarava, os olhos arregalados. Isso existe? Biologia é guerra, moleque. As plantas florescem quando acham que vão morrer, para espalhar sementes. Ou quando as condições são perfeitas. A gente vai enganar elas. Vamos fazer elas pensarem que é agora ou nunca. E se não der certo? Se não der certo, a gente vai na CEAGESP de madrugada, compra as orquídeas mais bonitas que tiver, troca os vasos e a sua avó que se dane. Um sorriso lento, incrédulo, se espalhou pelo rosto de Lucas. Foi a primeira vez que Janaína o viu sorrir de verdade. Era um sorriso de cumplicidade, de crime compartilhado. Isso é trapaça, disse ele. Isso é sobrevivência. Você quer ganhar da velha ou quer ser honesto? Eu quero ganhar. Então, mãos à obra. Temos 4 semanas para fazer um milagre ou arquitetar uma fraude. De qualquer jeito, a gente não perde. As 4 semanas seguintes foram um borrão de atividade frenética. Janaína e Lucas transformaram a estufa em uma UTI botânica. Eles instalaram luzes de crescimento roxas e intensas. Controlavam a umidade com borrifadores manuais a cada 2 horas. Roberto, curiosamente, começou a aparecer. Primeiro ficava na porta observando. Depois, começou a entrar. Numa terça-feira à noite, ele tirou o paletó de $3.000, dobrou as mangas da camisa branca e perguntou: Precisa segurar essa mangueira? Lucas, que estava coberto de terra até os cotovelos, olhou para o pai. Não aponta para as folhas, pai, só na raiz, senão dá fungo. Entendido, capitão. Janaína observou os dois. O pai, desajeitado, mas tentando. O filho, sério, assumindo o controle, ensinando o pai. Pela primeira vez, a hierarquia da casa se inverteu. Ali dentro, Lucas era o dono do conhecimento. Roberto era apenas o assistente. A conexão estava acontecendo. Tênue, frágil como uma raiz nova, mas estava lá. Mas Dona Constança não estava dormindo. Faltando 3 dias para o baile, as orquídeas estavam reagindo. Hastes florais tinham surgido, grossas e promissoras. Os botões estavam inchados, prestes a explodir em cores. Janaína acordou no meio da noite com um pressentimento ruim. Um barulho. Não era trovão, era vidro. Ela pulou da cama, calçou o chinelo e correu para o jardim. A luz da estufa estava apagada.
Deveria estar acesa, fazia parte do ciclo de luz. Ela correu pela grama molhada. Quando chegou à porta da estufa, seu coração parou. A porta estava aberta. Lá dentro, na escuridão, alguém se movia. Ei! Janaína gritou, acendendo a lanterna do celular. A figura se virou. Não era um ladrão, era o motorista de Constança, o armário de terno segurando um galão de herbicida. O que você está fazendo? Janaína avançou, esquecendo o medo, esquecendo o tamanho dele. Dona Constança mandou limpar as pragas, disse o homem sem graça. Ele parecia envergonhado. Disse que tinha risco de dengue. Larga isso. Agora. Moça, é meu emprego. Se você derramar uma gota desse veneno nessas plantas, você não vai ter emprego porque o seu Roberto vai te demitir antes de você piscar. E se ele não fizer, eu faço você engolir esse galão. A fúria na voz de Janaína era algo primal. Ela se colocou entre o homem e as bancadas de orquídeas. Ela tinha 1,65 m, ele tinha 1,90 m, mas ela tinha a raiva de quem já perdeu tudo e não aceitava perder mais nada. Sai daqui, ela rosnou. O homem hesitou. Olhou para o galão, olhou para a mulher louca de pijama no meio da noite. Ele baixou o galão. Eu vou dizer que estava trancado, ele murmurou. E saiu correndo. Janaína tremeu quando ele saiu. Ela correu para verificar as plantas. Estavam intactas, mas o ciclo de luz tinha sido interrompido por 1 hora. Ela sentou no chão frio da estufa e começou a chorar. De raiva. De cansaço. Janaína? A voz veio da porta. Era Lucas. Ele estava de pijama, segurando uma lanterna. O que aconteceu? Eu vi as luzes apagarem da minha janela. Janaína secou o rosto rapidamente. Ela não podia contar. Se contasse que a avó tentou matar as plantas, Lucas explodiria. Ele destruiria a casa. Ele atacaria a avó. E aí sim, ele seria mandado para um internato ou uma clínica. A avó venceria provocando a reação dele. Foi um curto-circuito, mentiu Janaína, a voz rouca. O disjuntor caiu. Eu vim arrumar. Lucas entrou e iluminou o rosto dela. Por que você tá chorando? Porque eu tomei um susto. Moleque. E porque tá frio. Vai dormir. Tá tudo bem. Lucas olhou para o galão de herbicida que o motorista tinha deixado num canto escuro. Janaína esqueceu de esconder. O facho da lanterna de Lucas iluminou o rótulo. Mata-mato potente. Ele olhou para Janaína. Olhou para o galão. A inteligência dele conectou os pontos em 1 segundo. Curto-circuito não deixa galão de veneno para trás? Foi ela, disse Lucas. A voz dele não tinha emoção. Era gelo puro. Lucas, não, ela tentou matar a mãe de novo. Não é a sua mãe, são plantas. É a mesma coisa, Lucas gritou. Ele pegou o galão. Eu vou lá agora, eu vou fazer ela beber isso. Não! Janaína pulou em cima dele, segurando o galão. Eles lutaram. O líquido tóxico balançou dentro do plástico. Me solta, Lucas! Se você fizer isso, ela ganha. É isso que ela quer. Ela quer provar que você é perigoso. Se você subir lá e fizer um escândalo, amanhã você tá num internato na Suíça e essas plantas vão pro lixo. Pensa, usa essa cabeça genial para pensar. Lucas parou. Ele tremia de ódio. Então o que a gente faz? Deixa ela ganhar? Não disse Janaína, soltando o galão devagar. A gente faz pior. A gente vence. A gente faz essas flores abrirem tão bonitas que ela vai ter que engolir o orgulho na frente da elite inteira de São Paulo. E tem mais. Janaína sorriu, um sorriso perigoso que ela aprendeu nas ruas da Mooca. O motorista deixou o veneno. A gente vai usar isso, mas não nas plantas. Como assim? A dona Constança ama aquelas rosas brancas importadas dela no jardim da frente, não ama? Aquelas que ela não deixa ninguém chegar perto? Os olhos de Lucas brilharam no escuro. Ama. Bom. Seria uma pena se misteriosamente elas começassem a perder a vitalidade. Não hoje, mas aos poucos. Uma guerra fria. Mas primeiro, o baile. Lucas largou o galão. Ele olhou para as orquídeas. Os botões estavam intactos. Você defendeu elas, disse ele. Eu defendi a gente. Agora me ajuda a ligar esse disjuntor. Temos um baile para vencer. A noite do baile da Fundação Lemos chegou. A mansão estava irreconhecível. Garçons de Libré circulavam com bandejas de prata. A elite paulistana estava presente. Políticos, empresários, socialites com cirurgias plásticas idênticas. Dona Constança recebia os convidados na entrada, vestida num longo de seda cinza, triunfante. Ela aguardava o fracasso, tinha certeza de que o arranjo central seria uma vergonha ou que Lucas teria um colapso nervoso antes da festa começar. A sala de jantar estava fechada, as portas duplas só seriam abertas na hora do discurso.
Janaína estava na cozinha, vestida num vestido preto simples que comprou numa liquidação na rua José Paulino. Ela estava nervosa. Tinha passado spray de cabelo nas orquídeas para dar brilho, um truque de florista, mas não sabia se aguentariam o calor do salão. Roberto entrou na cozinha. Ele estava impecável num smoking. Cadê o Lucas? Tá lá dentro. De guarda junto com as flores. Disse que se alguém tocar nelas, perde a mão. Roberto sorriu. Obrigado, Janaína. Aconteça o que acontecer lá dentro. Obrigado. Não agradeça antes da hora, patrão. As portas do salão se abriram. O burburinho cessou. No centro da mesa principal, iluminado por um foco de luz direcionado, estava o arranjo. Não era apenas um vaso de flores, era uma escultura. Lucas tinha usado troncos secos retorcidos, que acharam no jardim, como base, e neles, encrustadas como joias, estavam as Laélia purpurata. Eram 6 flores gigantescas, as pétalas brancas como neve e o labelo, o centro da flor, de um roxo profundo, quase negro, aveludado. Eram magníficas, eram fantasmagóricas. Exalavam um perfume doce e picante que inundou o salão. Houve um suspiro coletivo. Lucas estava de pé ao lado do arranjo, de terno, com as mãos nas costas. Ele estava pálido, mas de cabeça erguida. Dona Constança, na entrada do salão, congelou. O copo de cristal em sua mão tremeu. Ela viu a beleza inegável, a prova viva da memória da filha que ela tentara apagar. E viu o neto, o monstro, sendo olhado com admiração. O governador se aproximou. Incrível, disse ele. São da coleção da Isabela? Eu lembro que ela amava essas plantas. Lucas olhou para a avó. Sustentou o olhar dela através do salão lotado. Sim, excelência, disse Lucas, a voz clara, sem gaguejar. Minha mãe plantou, mas eu e a Janaína, nós a salvamos das pragas. A palavra pragas pairou no ar com um duplo sentido que só Constança, Lucas e Janaína entenderam. Roberto colocou a mão no ombro do filho, radiante. Os fotógrafos começaram a disparar os flashes. No canto, encostada na porta da cozinha, Janaína sorriu. Ela pegou uma coxinha da bandeja de um garçom que passava. É, moleque, sussurrou ela, mordendo a coxinha. Nada mal. Mas enquanto mastigava, ela viu algo. Do outro lado do salão, um homem conversava com Constança. Ele olhava na direção de Janaína e anotava algo num bloco. Não era um jornalista. Tinha a cara de um investigador particular ou de um oficial de justiça. Constança, recuperando a compostura, apontou discretamente para Janaína e sorriu para o homem. Um sorriso de cobra. A batalha das orquídeas tinha sido vencida, mas a guerra estava apenas começando. Janaína sentiu o gosto da coxinha virar cinza na boca. O passado dela, as dívidas, o processo do FIS, talvez algo mais antigo que ela tentava esquecer, estava prestes a entrar pela porta da frente, e ela sabia que orquídeas bonitas não seriam suficientes para parar o que estava por vir. O homem do terno cinza não era um oficial de justiça, mas carregava a mesma aura de quem traz más notícias em envelopes pardos. Ele se sentou no sofá de couro italiano da sala de estar, com a pasta sobre os joelhos, enquanto Dona Constança servia o chá com uma calma teatral. Eram 10 da manhã de uma quarta-feira. Lucas estava na escola, uma nova tentativa, dessa vez no Colégio Santa Cruz, negociada a peso de ouro. Janaína estava na estufa, catalogando as novas brotações. Roberto Camargo foi chamado às pressas da construtora. Ele entrou na sala suando, apesar do ar-condicionado central estar setado em 18 graus. — O que é isso, Constança? Roberto perguntou, afrouxando a gravata. — Eu estava numa reunião com os investidores chineses. — Sente-se, Roberto. O Dr. Valdir tem algo que você precisa ver, antes que aquela moça cause danos irreversíveis ao nosso patrimônio. Janaína foi chamada pelo interfone 15 minutos depois. Quando entrou na sala, sentiu o cheiro de armadilha. Não havia chá para ela. Havia apenas 3 pares de olhos e uma pasta aberta sobre a mesa de centro. — Sente-se, Janaína, disse Roberto. Ele não olhou para ela, olhava para as próprias mãos. — Prefiro ficar em pé. — O que está pegando? O Dr. Valdir ajeitou os óculos. Janaína Alves, filha de Marisa Alves. A senhora Marisa faleceu em maio de 2021, correto? O estômago de Janaína gelou. Correto. No entanto, o advogado deslizou um papel pela mesa polida. Era uma cópia de um comprovante de saque bancário. A aposentadoria da dona Marisa continuou sendo sacada por 3 meses após o óbito. Cartão magnético e senha.
As imagens da agência da Caixa Econômica na Praça da Sé mostram uma mulher com as suas características efetuando os saques. O silêncio na sala era ensurdecedor. O barulho do relógio de pêndulo parecia marteladas. Isso configura estelionato previdenciário e falsidade ideológica, continuou o advogado com a voz monótona. Pena de 1 a 5 anos de reclusão, sem contar a multa. Janaína olhou para o papel. Ela se lembrava daqueles dias, o cheiro do hospital público, a conta da funerária que não parava de subir, o aluguel atrasado, a geladeira vazia. Ela não tinha roubado para comprar roupas ou drogas, ela tinha roubado para enterrar a mãe com dignidade e não ser despejada na semana seguinte. Eu devolvi, disse Janaína, a voz firme, embora as pernas tremessem. Se o senhor puxar o extrato de 1 ano depois, vai ver que eu fiz depósitos mensais na conta do Tesouro para devolver o valor, com juros. O arrependimento posterior atenua, mas não apaga o crime, disse Constança sorrindo. Não era um sorriso feliz, era o sorriso de quem acabou de dar um cheque-mate. Imagine, Roberto, uma criminosa, dormindo sob o mesmo teto que o meu neto. O que a imprensa faria com isso? Bilionário contrata estelionatária para cuidar de herdeiro problemático. A Fundação Lemos cancelaria as doações na hora, as ações da construtora despencariam. Roberto finalmente olhou para Janaína. Havia dor nos olhos dele, mas havia, acima de tudo, medo. O medo de perder o império que mantinha sua vida vazia em pé. É verdade, Janaína? Ele perguntou num fio de voz. Ela respondeu. Não havia por que mentir. Eu estava falida, sozinha, e com uma mãe morta no necrotério. Fiz o que precisava fazer, mas nunca encostei num centavo seu ou do Lucas que não fosse meu salário. Não podemos correr o risco, decretou Constança. Dr. Valdir preparou um termo de confidencialidade. Você assina, pede demissão alegando motivos pessoais, recebe uma indenização generosa para calar a boca e desaparece. Caso contrário, o dossiê vai para o Ministério Público hoje à tarde. Janaína olhou para a velha. Olhou para o advogado e olhou para Roberto, o homem que ela achou que estava começando a criar uma espinha dorsal, mas que se encolhia diante do escândalo. Eu não quero a sua indenização, disse Janaína. Não seja estúpida, garota. É mais dinheiro do que você vai ver na vida, retrucou Constança. Eu disse que não quero. Janaína deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da matriarca. Constança recuou no sofá. Eu vou embora. Não porque a senhora está me ameaçando com cadeia, mas porque eu não vou deixar o Lucas ver o pai dele agindo como um covarde. Ela se virou para Roberto. O senhor sabe que isso vai quebrar ele, né? Não as plantas. Ele. Roberto baixou a cabeça. Você tem 1 hora para arrumar suas coisas, disse Constança. O segurança vai te escoltar. Janaína não se despediu de Lucas. Ele chegaria da escola às 2. Ela saiu ao meio-dia. Ela não voltou para a Bela Vista. Tinha vergonha de voltar para o mesmo buraco de onde saiu. Alugou um quarto numa pensão barata nos Campos Elíseos, perto da Cracolândia. O cheiro nas ruas era de urina e desespero, uma mistura que ela conhecia bem. Sentada na cama de colchão fino, olhando para o teto mofado, ela não chorou. Ela sentia uma raiva fria, sólida. Pensou nas orquídeas. Quem regaria amanhã? Quem controlaria a umidade? Lucas sabia a teoria, mas ele pararia de cuidar delas assim que soubesse que ela foi embora. Ele deixaria tudo morrer de novo, como punição. O celular dela tocou às 3 da tarde. Era o número da mansão. Ela não atendeu. Tocou de novo e de novo. Depois, parou. Às 6 da tarde, a notícia apareceu no feed do Instagram, numa página de fofoca de subcelebridades. Caos na mansão Camargo, herdeiro milionário tranca a avó no solário e sistema de segurança enlouquece. Janaína largou o celular. Ah, moleque, o que você fez? Na mansão de vidro e concreto, a situação não era apenas um caos, era um cerco digital. Lucas não gritou quando chegou e viu o quarto de Janaína vazio. Ele não chorou quando Matilde, chorando, disse que ela tinha ido embora por problemas pessoais. Ele foi direto para o seu quarto, trancou a porta e ligou seus servidores. A casa era inteligente. Tudo era controlado por automação. Luzes, fechaduras, temperatura, persianas, sistema de som. E o sistema tinha uma falha de segurança que Lucas descobriu no primeiro mês, mas guardou para uma emergência. A emergência tinha chegado. Às 16h, as persianas do solário, onde Dona Constança tomava seu chá da tarde, desceram e travaram. A porta de vidro blindado trancou. O termostato do cômodo, que normalmente ficava em agradáveis 22 graus, começou a subir. 25.
28. 30. Na sala de estar, o sistema de som começou a tocar death metal norueguês no volume máximo. Na cozinha, a geladeira inteligente desligou e travou as portas. Roberto esmurrava a porta do quarto do filho. Lucas, abra essa porta! Sua avó está passando mal no solário. Isso não é brincadeira! A voz de Lucas veio através do sistema de som da casa, cortando o metal pesado por um segundo. A voz estava distorcida, digitalizada. Traga ela de volta. Lucas, ela foi embora porque quis. Ela pediu demissão. Mentiu Roberto desesperado. Mentira. O sistema de câmeras da sala grava áudio. Eu ouvi a reunião. Eu ouvi a chantagem. Roberto gelou. O menino tinha acesso a tudo. Lucas, filho, por favor, é complicado. Ela cometeu um crime no passado. E você comete o crime de ser um frouxo todo dia. Traga ela de volta, ou a vovó vai cozinhar. Está 32 graus lá dentro. A pressão dela sobe com o calor, não sobe? Você não faria isso. Você não é um assassino. Vocês me chamam de monstro há anos. Estou apenas atendendo às expectativas. A luz da casa começou a piscar em código Morse. SOS. Lucas estava brincando com eles. Roberto pegou o celular para ligar para a polícia. Mas o sinal de Wi-Fi foi cortado. O bloqueador de sinal de celular que Lucas instalou ilegalmente foi ativado. A casa era uma ilha incomunicável. O que você quer? Gritou Roberto para o teto. Eu quero o endereço dela, agora. Janaína estava comendo um pão com mortadela na padaria da esquina quando viu o carro de polícia passar voando, com as sirenes ligadas em direção aos bairros nobres. Ela teve um pressentimento. Voltou para o quarto da pensão. 5 minutos depois, alguém bateu na porta. Não era a polícia. Era um motoboy. Dona Janaína Alves, sou eu. Entrega para a senhora. O frete já está pago e a gorjeta foi de 100 conto, então deve ser importante. Ele entregou um envelope pardo. Dentro, havia um smartphone de última geração e um bilhete escrito à mão, com uma letra cursiva impecável e angulosa. Aperte o botão vermelho no app, ou a velha morre de insolação em 20 minutos. L. Janaína ligou o aparelho. Só havia um aplicativo instalado com um ícone de orquídea negra. Ela abriu. Era uma transmissão ao vivo das câmeras de segurança da mansão. Ela viu Constança no solário, abanando-se freneticamente, o rosto vermelho, gritando para o vidro à prova de som. Viu Roberto e os seguranças tentando arrombar a porta do quarto de Lucas com um pé de cabra, sem sucesso. A porta era reforçada. Havia um botão vermelho grande na tela. Reset. Janaína apertou. Na tela, viu as persianas do solário subirem, viu as portas destravarem, viu a luz voltar ao normal. Roberto caiu sentado no corredor, exausto. O telefone tocou na mão dela. Era Lucas. Você demorou, disse ele. A voz estava trêmula pela primeira vez. Ele estava segurando o choro. E você pirou, moleque? Sequestro de cárcere privado? Tentativa de homicídio? Você quer ir para Febem? É Fundação Casa agora. E eu não ligo. Onde você tá? Não te interessa. Interessa. Porque eu saí de casa. O quê? Enquanto eles estavam ocupados salvando a vovó e enquanto os seguranças tentavam reiniciar o sistema que eu corrompi, eu pulei o muro dos fundos, o da área de serviço, cortei a cerca elétrica. Janaína sentiu o coração na boca. Lucas, volta para casa. Agora. É perigoso aqui fora. Eu rastreei o GPS desse celular que te mandei. Campos Elíseos. Chego aí em 20 minutos de Uber. Me espera na porta ou eu vou sair gritando que sou o herdeiro Camargo no meio da Cracolândia. Ele desligou. Janaína correu para na calçada. A noite de São Paulo estava fria. Ela andava de um lado para o outro, roendo a unha que tinha prometido parar de roer. 18 minutos depois, um carro prateado parou. Lucas desceu. Ele vestia um moletom preto com o capuz puxado, uma mochila nas costas e segurava uma maleta de metal. Ele parecia um fugitivo profissional de 12 anos. Ele olhou para a rua suja, para os usuários de droga na esquina, para o lixo na calçada. Depois, olhou para Janaína. Que lugar de merda, ele disse. Bem-vindo à vida real, Cinderela. Entra logo antes que roubem seu tênis. No quarto minúsculo, Lucas sentou na cama com nojo, sem tirar a mochila. O que tem na maleta? Janaína perguntou, trancando a porta com as 3 trancas. Meus discos rígidos e as orquídeas. O quê? Lucas abriu a maleta. Dentro, acondicionadas em espuma, estavam as 6 mudas de Laélia purpurata. Ele as tinha desenvasado, limpado as raízes e embrulhado em musgo úmido. Eu não ia deixar elas lá com aquela bruxa, disse ele. Janaína sentiu uma vontade incontrolável de rir e de chorar ao mesmo tempo. Ele fugiu de casa com HDs e plantas. Lucas, seu pai vai chamar a polícia.
O batalhão de choque vai bater nessa porta em meia hora. O rastreador do seu celular tá no caminhão de lixo que passou na Berrine. Eu joguei lá. Esse aqui é descartável. E o Uber eu pedi com uma conta falsa. Você planejou isso tudo em 3 horas? Eu planejo fugir dessa casa desde os 7 anos. Só faltava um motivo. E eu sou o motivo? Janaína sentou ao lado dele. O colchão afundou. Lucas não olhou para ela. Ele começou a mexer numa folha da orquídea. Você não roubou aquele dinheiro para gastar em bobagem? Eu vi o processo. Era funeral. E remédio. Você hackeou o escritório do advogado? Óbvio. A senha dele é a data de aniversário da amante. Patético. Lucas, a gente não pode ficar aqui. Eles vão te achar. O seu pai tem dinheiro para comprar a polícia, o detetive, a cidade toda. Eu tenho um plano, disse Lucas. Mas preciso que você seja corajosa, mais corajosa do que foi hoje de manhã quando saiu de cabeça baixa. Eu saí para te proteger. Eu não preciso de proteção. Lucas gritou, virando-se para ela, os olhos cheios de lágrimas de raiva. Eu preciso de uma parceira. Você disse que a gente era uma dupla, que a gente ia vencer a velha, e na primeira ameaça você fugiu. Ela ia me prender, Lucas. E daí? Eu pagava a fiança. Eu contratava advogados melhores. Eu tenho o fundo fiduciário da minha mãe. Eu só acesso aos 18, mas eu posso pegar empréstimos contra ele. Eu tenho recursos, mas você me tratou como criança. Janaína engoliu em seco. Ele tinha razão. Ela agiu com a lógica da pobreza. Medo da autoridade, medo da polícia. Ele agia com a lógica do poder. O sistema é manipulável. Tá bom, ela disse. Baixo. Desculpa. Você tem razão. Eu fui frouxa. Qual é o plano? Lucas abriu um notebook pequeno que tirou da mochila. A construtora Camargo. Eles estão construindo um condomínio de luxo numa área de preservação ambiental na Cantareira. O processo de licenciamento foi acelerado. Propina? Consultoria, eles chamam. A vovó é quem articula. Ela é a presidente do conselho. O papai só assina. Eu tenho os e-mails, tenho as transferências, tenho tudo. Chantagem? De novo? Lucas, isso não acaba nunca. Não é chantagem, é alavancagem. Lucas digitou rápido. A gente vai marcar uma reunião, em terreno neutro. O terreno neutro escolhido por Lucas foi, ironicamente, a estufa do Jardim Botânico de São Paulo. Era público, aberto, cheio de câmeras e testemunhas. Ao meio-dia de quinta-feira, Roberto Camargo chegou. Ele estava sozinho, conforme as instruções. Parecia um homem que não dormia há uma semana. Janaína e Lucas estavam sentados num banco, cercados por orquídeas que não eram deles. Roberto correu para abraçar o filho, mas Lucas levantou a mão, sem contato físico. Estamos negociando. Roberto parou magoado. Olhou para Janaína. Você sequestrou meu filho. Ele se sequestrou, patrão. Eu só tô dando o suporte logístico. Pai, senta, ordenou Lucas. Roberto sentou. Eu não vou voltar para aquela casa se a vovó continuar lá, disse Lucas. Ela é minha mãe, Lucas. Ela mora lá. Então eu moro em outro lugar. Com a Janaína, e você paga o salário dela, o dobro, por insalubridade, e você paga um apartamento pra gente, longe de você e da vovó. Isso é absurdo. Você tem 12 anos, você não pode ditar regras. Lucas tirou um pendrive do bolso. Nesse pendrive tem as provas do suborno da licença ambiental da Cantareira e também tem um vídeo da vovó chamando o ministro de macaco de terno. Se isso vazar, a construtora quebra. As ações viram pó, e a vovó vai presa por racismo e corrupção ativa. Roberto olhou para o pendrive. O suor escorria pela testa dele. Você destruiria o legado da sua família? A sua herança? Minha herança são as orquídeas, disse Lucas, frio. O dinheiro sujo vocês podem ficar. Eu só quero paz, e a Janaína é a única paz que eu tenho. Roberto olhou para o filho. Realmente olhou. Viu a determinação de aço nos olhos dele, viu que aquele menino não era mais uma criança que podia ser controlada com brinquedos ou psicólogos. Era um homem pequeno, forjado na dor e na solidão, e olhou para Janaína, viu a mulher que, apesar de tudo, estava ali, ao lado do filho dele, pronta para brigar com o mundo por ele. Roberto suspirou. Foi um suspiro longo, de rendição. Sua avó, ela é difícil, mas ela é velha, ela não vai mudar. Eu sei. Por isso eu tenho que sair. Eu não posso deixar você morar sozinho com ela. A lei não permite. A guarda é minha. Então vem com a gente, disse Janaína. A frase saiu sem pensar. Lucas olhou para ela. Roberto olhou para ela. O quê? Perguntou Roberto. O senhor também é refém daquela casa, seu Roberto, disse Janaína. O senhor odeia aquele lugar. Odeia a frieza. O senhor só está lá porque acha que deve isso à memória da sua esposa ou porque tem medo da sua mãe. Mas a vida está passando.
O seu filho está crescendo e virando um hacker terrorista porque não tem pai. Sai de lá. Compra uma casa normal, uma casa com jardim de verdade, onde a gente possa plantar as orquídeas na terra, manda a velha para um asilo de luxo ou compra um apartamento para ela em Miami. Mas assume a sua vida. Roberto ficou em silêncio. Ele olhou para as orquídeas ao redor, o cheiro de terra úmida, a luz do sol filtrada pelo vidro. Eu não sei se consigo, ele admitiu. Eu não sei viver sem a estrutura. A gente ensina, disse Lucas. A Janaína ensina a lavar louça, eu ensino a configurar o Wi-Fi. Roberto riu. Foi uma risada nervosa, fraca, mas real. E o processo da Janaína? Perguntou Roberto. A vovó vai retirar a queixa, disse Lucas, e vai dizer que foi um mal-entendido. E vai assinar um documento admitindo que mentiu, para garantir que ela não mude de ideia depois. O Dr. Valdir vai preparar isso hoje. Você pensou em tudo, disse Roberto, balançando a cabeça. Eu tive bons professores. A solidão ensina muito. Epílogo. 6 meses depois. A casa não era uma mansão. Era um sobrado antigo reformado no bairro da Granja Viana. Tinha quintal de terra, árvores frutíferas e um cachorro vira-lata chamado Wi-Fi. Escolha do Lucas. Janaína estava na varanda lendo um livro de fisiologia vegetal. Ela tinha voltado para a faculdade. O acordo incluía a mensalidade, mas ela insistiu em pagar os livros com o próprio salário. Roberto apareceu na porta da cozinha secando um prato. Ele ainda era desajeitado, quebrava um copo por semana, mas parecia mais jovem. A gravata tinha sumido do guarda-roupa diário. Ele ainda ia à construtora, mas voltava às 6. Dona Constança tinha se mudado para o apartamento em Higienópolis. Ela ligava uma vez por mês para reclamar da solidão, e Roberto ouvia pacientemente por 10 minutos antes de dizer: "Preciso desligar, mãe, o jantar vai queimar." No fundo do quintal havia uma estufa nova, moderna, automatizada, obra do Lucas, mas cheia de vida. Lucas estava lá dentro. Ele não usava mais luvas. As mãos estavam sujas de terra. Ele estava replantando uma catleia que tinha acabado de florescer. Janaína foi até lá, encostou no batente da porta. "Tá torta", ela disse. Lucas nem olhou. "Não tá torta. Tá seguindo a luz heliotrópica. É natural. Tá torta e você sabe." Ele sorriu. O sorriso ainda era raro, mas não era mais doloroso. "O jantar tá pronto?" ele perguntou. "Teu pai fez risoto, o que significa que provavelmente virou uma papa de arroz. A gente vai ter que pedir pizza." "Pizza de novo? É o que tem pra hoje, moleque. E sem reclamar da borda." Lucas limpou a mão na camiseta. "Janaína?" Obrigado." "Pelo quê? Pela pizza?" "Por não ter ido embora de verdade, por ter voltado." Janaína olhou para o garoto. As cicatrizes da perda da mãe nunca sumiriam completamente. Ele sempre seria um pouco mais sério, um pouco mais intenso que as outras crianças. Mas ele não estava mais quebrado. Estava cicatrizando, crescendo em volta da ferida, como uma árvore que engole uma cerca de arame e continua subindo. "Eu não voltei por você." "Garoto convencido", ela disse, bagunçando pá no cabelo dele. O que ele odiava, mas permitia. "Eu voltei porque deixei meu carregador de celular na sua casa." Lucas riu. "Mentirosa." "É, biologia é a arte da sobrevivência. E a gente sobrevive melhor em bando. Agora vem, antes que o Wi-Fi coma a massa de pizza crua." Eles saíram da estufa, caminhando pela grama irregular sob o céu alaranjado de São Paulo, que pela primeira vez em muito tempo parecia prometer um dia seguinte limpo.